Salve, salve nação brasileira! Hoje não é nação corintiana, porque hoje o vídeo é relacionado à nossa seleção brasileira. Eu não vou vestir a camisa da seleção brasileira, porque a camisa da seleção brasileira infelizmente tem o verde e nós não usamos verde. Simples assim. Se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Você está no canal Quarta Força. Hoje o assunto é seleção brasileira, mas para quem não conhece, o assunto aqui sempre é relacionado aos jogos do Corinthians, notícias, bastidores, jogos, análise, enfim, quem conhece já sabe. Hoje eu estou fazendo um conteúdo diferente, vamos falar de seleção brasileira, porque seleção brasileira também é importante. Temos sim, o corintiano tem sim dois times. Seleção do Corinthians em primeiro lugar sempre, e seleção brasileira, que óbvio que somos brasileiros e vamos torcer para a seleção brasileira ganhar, ser campeão, e de preferência com um uniforme que não tenha verde, por questões óbvias. O Tite deu a letra, saiu a penúltima lista de convocados da seleção brasileira, estamos caminhando para o Catar. Eu acho que o Brasil tem grandes, mas grandes chances de sair com o Hexa do Catar. Se você é novo por aqui, seja bem-vindo mais uma vez, já se inscreva no nosso canal, já manda aquele joinha para fortalecer. É difícil estar aqui gravando, é difícil vir fazer conteúdo, então para fortalecer não te custa nada, manda aquele joinha. E já aproveitando também, eu vou deixar o Instagram aqui, para que você que esteja aí do outro lado nos siga no Instagram, que a gente faz uma interação legal, vai rolar muita coisa boa daqui para frente e vamos caminhando para o canal no YouTube e também canal do Instagram. Então vamos aos nomes da seleção brasileira. No gol não teve segredo, eu acho que 98% imaginou os três goleiros mesmo que o Tite convocou, que foi o goleiro do Palmeiras, o goleiro do Liverpool e o goleiro do Manchester United. Everton, Alisson e Everton são os três goleiros convocados por Tite. Acho muito difícil fugir disso. Os três goleiros são esses, os nomes aí que o Tite já vem testando, já vem dando confiança, e também é um voto que meio que popular esses três goleiros. Goleiro do Liverpool, goleiro do Manchester, grande fase, goleiros que já provaram que dá conta do recado, e o goleiro Everton do Palmeiras, que é um grande goleiro, tem capacidade totais de estar ali também e está em boas mãos. Eu acho que goleiro, eu vou estar aqui falando, comentando, apesar da camisa, eu vou tirar dessa vez desse vídeo o clubismo, eu vou tentar fazer uma análise de um torcedor brasileiro e não torcedor corintiano. Hoje eu não tenho o clubismo. Então, dos três goleiros, ok, eu acho que não tem como reclamar, tá? Uma lista de goleiros confiável. Para zagueiros a gente teve duas surpresas. Uma eu confesso para vocês que nunca vi jogar. Zagueiros o Tite convocou Marquinhos, Thiago Silva, Militão, Ibáñez e Brenner. O Brenner eu ainda vi jogar alguns jogos. Esse Ibáñez não conheço, não tenho como optar. Mas claro que o Tite, conhecendo, sabendo, tem sim qualidade para estar na seleção brasileira. Se tem outro que merecia ou que tem mais qualidade do que ele, aí é difícil falar porque a gente não viu jogar. Eu vou dizer por mim, e você aí que está do outro lado nos acompanhando, se tiver conhecimento do jogador, já deixa nos comentários aqui, manda lá, é um bom jogador, não é, mais ou menos, meia boca, para que você também participe conosco. Lateral o Tite chamou três laterais apenas, Danilo e os dois Alex, Alexandro e Alex Telles. Eu acho que nas laterais aí sim, é uma briga, né, uma discussão. Muita gente falou, o Daniel Alves está de fora. Cara, para mim, na minha humilde opinião, o Daniel Alves está fora faz tempo, gente. Faz tempo. Infelizmente a gente não tem um jogador para já estar no lugar do Daniel Alves. O Daniel Alves foi convocado esses últimos jogos aí, mas assim, mais por uma falta de opção mesmo do que por qualidade. O Daniel Alves, desde que voltou para o São Paulo aqui, não jogou nada no São Paulo.
Foi uma passagem muito ruim e eu não vejo surpresa nenhuma. A surpresa para mim seria se o Daniel Alves tivesse sido convocado. Aí sim para mim seria uma surpresa. O Arana na lateral esquerda infelizmente se machucou. É uma perda para o Brasil muito grande. Eu acho que teria condições até de ser titular da lateral esquerda do Brasil hoje. Eu acredito que ele brigaria para ser titular da seleção brasileira. Não é que o Arana seria um jogador para ser reserva do Brasil. Eu acho que ele brigaria para ser titular e brigaria com condições bem altas, pelo menos para mim, para ser titular. Na lateral direita acabou ficando só o Danilo mesmo. O Tite deu a entrevista falando que pode improvisar um dos zagueiros ali na lateral, o caso do Éder Militão e do próprio Marquinhos, que a gente já viu algumas vezes fazendo essa função. Eu particularmente acho, e como eu falei no começo do vídeo, vou tentar não ser clubista, mas, cara, eu não vejo outro lateral sem ser o Fagner do Corinthians para ocupar essa função. Tá vindo de lesão, tá vindo de várias contusões seguidas, mas tá apto a jogar hoje. E se tiver bem preparado e sem lesão, 1 semana, 2 semanas antes da lista final, eu acho que tem totais condições de estar lá. E aí a gente vai para o meio-campo: Casemiro, Fred, Everton Ribeiro, Fabinho, Bruno Guimarães e Paquetá. Aí eu tenho algumas análises. Claro que tem aí, como eu falei para vocês, não vou ser clubista. Everton Ribeiro, ok, tá jogando bola, tá com um time encaixado, que é o Flamengo. Não acho uma loucura levar. Casemiro eu nunca fui um grande fã desse jogador, confesso para você. Óbvio que o cara joga bola, o cara é Real Madrid, ídolo, master lá no Real Madrid, mas eu nunca vi como um jogador que todo mundo acha. Eu acho que é um bom jogador, tem um bom nível, mas é por aí. Nada de extraordinário, nossa, grande jogador, não. Eu acho que é um bom jogador e um jogador que é legal para estar ali na seleção brasileira. Mas aí é uma discussão para um outro momento. Ele convocou o Fred, que o Fred é sempre aquela máxima, né? Todo mundo acha que é ruim convocar o Fred, mas quando a gente começa a falar, vamos ver outros nomes. Eu citaria 2 nomes do nosso maior rival aqui de São Paulo: Gustavo Scarpa e Rafael Veiga. O Rafael está machucado, muito provavelmente vai precisar passar por uma cirurgia, e o Gustavo Scarpa, que talvez merecia já estar nessa lista. Já que não é uma lista final, eu acho que merecia sim uma chance o Gustavo Scarpa nesse meio campo. Fabinho do Liverpool é uma opção que eu acho que joga muita bola, eu acho que tem qualidade para ser o titular. Se você hoje falar para mim se eu prefiro Casemiro ou Fabinho, eu particularmente prefiro Fabinho. Mas, volto a repetir, o Casemiro nunca foi um jogador ruim, mas eu só não vejo ele tendo todo esse potencial que a maioria das pessoas vê. Claro que é um jogador bom, mas eu acho que vocês conseguiram me entender. O Paquetá é um jogador bastante discutido para mim, é um jogador que no Brasil tem até bons jogos. Agora, jogando na Europa é muito irregular para mim. Faz um jogo muito bom, faz outro jogo mais ou menos, faz outro jogo apagado, e assim ele vai, não tem uma constância. E eu acho que tem que ter uma constância. Mas a gente vai entrar no mesmo mérito. Se você tirar o Paquetá, quem você vai colocar no lugar do Paquetá? Eu consigo pensar em alguns nomes. Felipe Anderson é um jogador que eu acho que tem um potencial muito grande. Felipe Coutinho, ele não convocou, mas eu acho muito provavelmente que já é um jogador que ele tem a confiança, como o Gabriel Jesus, que ele também não convocou, mas é jogadores que ele já conta e que tem, acho que, uma certeza que vai estar presente ali. E aí a gente vai para o ataque. Neymar, Richarlison, Vinícius Júnior, Antony, Firmino, Matheus Cunha, Rodrigo, Rafinha e o voto popular, né? Voto popular, Pedro. Pedro, que eu acho que toda a nação brasileira pediu o Pedro, e o Pedro está lá sendo convocado. O Pedro deve ser titular? Cara, eu me arrisco a dizer aqui
que não me surpreenderia se o Pedro fosse sim titular na Copa. Por quê? Eu tenho características mais próximas, eu acredito que de todos esses jogadores, o que mais se aproxima dele é o Richarlison. Só que o Richarlison tá jogando no Tottenham de reserva e, além de estar jogando de reserva, se você for comparar os números do Pedro, cara, tá fazendo muito mais gols do que todos esses que jogam na Europa. Ah, mas o Pedro joga no futebol brasileiro. Tudo bem, o nível é mais baixo, mas a quantidade de gols também é muito mais alto. Então, eu não surpreenderia. Eu escalaria o Pedro de titular? Talvez não. Talvez eu daria ali a posição para o Richarlison. Richarlison, quando joga na seleção brasileira, ele joga muito mais do que nos clubes que ele passa. Foi assim sempre que ele usou a camisa do Brasil. Então, Richarlison para mim é o centroavante, é quem joga lá na frente, é quem é o titular, mas o Pedro tem condições de ser, sim, o jogador titular. Eu acho que não seria nenhuma loucura se o Pedro estivesse ou estiver de titular, né, nos próximos jogos. Então, basicamente, essa foi a lista. Eu vou repetir aqui: goleiros: Ederson, Everton e Alisson. Zagueiro: Marquinhos, Thiago Silva, Militão, Ibanez e Brenner. Lateral: Alex Telles, Alexandro e Danilo. Meio campo: Casemiro, Fred, Everton Ribeiro, Fabinho, Bruno Guimarães e Paquetá. E atacantes: Neymar, Richarlison, Vini Júnior, Antony, Firmino, Matheus Cunha, Rodrigo, Rafinha e Pedro. Esses são os convocados. Gabriel Jesus e Felipe Coutinho não estiveram presentes na lista, mas eu acho muito provável que o Tite já tenha esses dois como certo na lista e vai ficar aí algumas vagas sobrando. Eu acho que no ataque, claro, que tem muito jogador que faz ali ou chega mais próximo do centroavante, que aí o Tite vai ter que optar por apenas um jogador. Eu acho que é o Richarlison para essa posição e o outro está entre Matheus Cunha, entre Pedro, entre Firmino. Está entre esses jogadores, porque tem também o Gabriel Jesus. Então o Brasil tem esses nomes. Não sei se você aí do outro lado gostou dos nomes, se não gostou. Eu acho muito difícil, claro, ter uma lista que geral vai gostar, que mais de 95% vai gostar, mas assim, eu acho que essa lista ficou uma lista que uma porcentagem bem alta de brasileiros gostou. Eu particularmente gostei, acho que não tem como fazer muito diferente disso. Um nome ou outro que poderia estar presente ali, mas como toda convocação, isso vai acontecer, não tem como isso não acontecer. Então, é isso por hoje, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça, se inscreva no canal, manda aquele joinha para fortalecer, tamo junto, vai Corinthians, vai Brasil, tamo junto.